E isso tudo que você falou me puxou uma coisa aqui, porque a gente tá pensando em famílias que muitas vezes estão com dívidas, que às vezes não têm uma condição financeira muito boa, e como elas poderiam educar financeiramente os seus filhos, mas ao oposto disso, a gente tem aquelas crianças que nascem em lares muito abastados, com muito dinheiro, e muitas vezes eu sinto que esse tipo de pessoas, porque eu já convivi com algumas pessoas desse tipo, elas não dão o valor que aquele dinheiro deveria, não dão o valor devido àquele dinheiro. Muitas vezes é aquela coisa, eu tenho um celular aqui, se eu quebrar, amanhã eu tô com outro, melhor ainda. E ela não consegue realmente quantificar aquilo ali. Então, na outra ponta, para essas pessoas que têm muito dinheiro, como que elas vão ensinar os filhos dela a dar valor àquilo ali de verdade? Muito boa pergunta, sabe por quê? Porque as pessoas pensam que educação financeira, ou elas pensam numa ponta ou para outra. Elas sempre pensam que educação financeira é só para quem não tem, que aprender a ter, aprender a como fazer tendo tão pouco, ou só para quem tem muito, que como eu vou fazer para, sei lá, garantir que o meu filho aprenda. Mas essa outra ponta, ela é tão difícil quanto essa, as duas são. Porque quem tem demais é difícil. Cara, eu quero viajar de primeira classe, eu tenho muito dinheiro. Mas daí o que eu faço? Eu deixo meu filho de 3 anos viajando sozinho na econômica? Eu já vi filho com a babá na econômica e os pais na primeira classe. O que eu faço? Então, assim, é muito... É difícil também. É muito difícil. Como é que eu vou fazer para essas pessoas darem valor, como você disse, se eu quero usufruir de tudo que eu ralei pra caramba pra ter? E até tem a história do pai rico, filho nobre e neto pobre, justamente porque é difícil você fazer com que, se foi muito difícil para conquistar, é difícil fazer para o próximo dar valor a tudo aquilo. Mas eu vou dar um exemplo, eu vou te responder com um exemplo, uma história que eu gosto bastante. Uma vez eu tive na casa do Guilherme Benchimol, que é o fundador e agora é o presidente do conselho da XP, e não sei se vocês são assessores da XP ou se é do concorrente, agora já foi. Sim. Mas eu não tô falando bem ou mal da XP, só tô contando a história de educação deles, que é isso que importa aqui. Ele disse que isso era ser uma história antes da pandemia. As filhas dele, na época, tinham 8 e 10 anos, e uma tarde por semana, acho que era por mês, ele fazia as filhas irem, ele dava a mesada para elas. Então só deixa eu dar esse contexto. Ele dava uma mesada de R$50 para elas. E uma tarde por mês, elas iam até o escritório da XP, que ainda vai mudar, enfim, mas agora tá fechado, não importa, que cada andar do prédio tinha um café. E ele falava para elas irem até o escritório da XP e vender café, e que elas ficariam com 10% do valor das vendas. O que era o resultado de tudo isso? Em uma tarde por mês, elas ganhavam mais do que R$50. Até porque virou piada, né? Mas elas eram espertinhas. Elas sacaram que se elas falassem: oi, tudo bem? Eu sou a filha do Benchimol, compra um café? E as pessoas compravam. E aí elas ganhavam mais do que R$50 naquela tarde. E aí elas um dia falaram: pô, papai, essa sua mesada tá uma porcaria. Em uma tarde eu ganho mais do que a sua mesada. E ele ficou extremamente contente. E essa que eu quero chamar a atenção de como podem haver estratégias também para quem tem muito dinheiro. Porque o que era a mensagem ali que ficou para as meninas? Cara, eu posso até te dar dinheiro, mas vocês sozinhas, fazendo o que vocês forem atrás e tiverem à frente, vocês podem conquistar muito mais do que eu vou te dar. Então essa é a resposta. Você pode também sim ajudar as pessoas que têm bastante dinheiro a encontrar soluções. Você pode falar para elas: papai, sei lá, e ele não dava celular para elas. A maioria das crianças que eu conheço com 10 anos já tem celular. E ele falou: eu não vou dar. Elas que vão dar um jeito. Então, essas coisas são bacanas. Eu dou uma ideia, por exemplo, para os pais. Não é que você pode dizer assim: eu não vou te dar um celular. Cara, você quer estimular, quer ajudar? E fala assim: eu te dou metade do dinheiro de um celular. Ou então é assim: eu te dou o valor de um celular mais basicão possível. Se você quiser um modelo melhor, você cobre com o resto do dinheiro que você vai conquistar. E aí, poxa, também é uma maneira de ir atrás, porque normalmente essas pessoas frequentam clubes, frequentam lugares que as pessoas são empreendedoras, que têm atividades muito bacanas, então elas vão conseguir, tipo, o que eu posso fazer? Aí, sei lá, o que você pode fazer? Pergunta pra alguém aí o que você pode fazer. Aí ela vai começar a ter ideia, aí um vende café, o outro faz não sei o que lá. E aí tem muitas possibilidades que eu acho que funcionam nesse caso também.